Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para falar com vocês um pouquinho da matéria de direito do consumidor, no que o nosso assunto a ser tratado hoje é responsabilidade civil do profissional liberal. Nós já falamos da responsabilidade civil pelo fato do produto ou do serviço. Quando trata do profissional liberal, nós vamos analisar o artigo 14, parágrafo 4º do CDC, que traz lá a seguinte norma: a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. O que nós temos então? Que quando você está numa relação de consumo com um profissional liberal, se está exigindo comprovação de culpa, é porque a responsabilidade é do tipo subjetiva e não objetiva, como é a regra do CDC, tá certo? E aí, isso significa que, além de comprovar conduta, dano, nexo causal, há também que se comprovar a culpa. Por que que o legislador trabalhou o profissional liberal de forma diferente? Porque a relação com o profissional liberal é uma relação intuito persona, ou seja, é aquela embasada na confiança. Então, entende-se que se há uma relação de confiança, nada mais justo que ele só seja responsabilizado se ele provar se ele agir com culpa, né? E quando que nós vamos ter esse profissional liberal? Profissional liberal vai ser nos casos em que o serviço é prestado de forma autônoma, não tem vínculo empregatício, não tem subordinação, é aquela pessoa que trabalha por conta própria. Ele vai poder escolher o cliente, a forma de prestar o serviço. Então aí nós teremos um profissional liberal, ou seja, não tem que ser uma atividade regulamentada em lei, tá? Desde que tenhamos essas características, nós vamos ter aqui um profissional liberal. Se esse profissional liberal exercer a sua função dentro da pessoa jurídica, exemplo, um médico profissional liberal exerce sua função dentro de um hospital, que seria uma empresa jurídica. O que nós teremos aqui? Vamos separar. A responsabilidade do médico continua sendo subjetiva, porque é o profissional liberal. Já a responsabilidade do hospital, como pessoa jurídica que é prestadora de serviço, terá uma responsabilidade, regra geral, objetiva, tá? Destacando mais um aspecto, que quando o profissional liberal presta o seu serviço, ele pode ter dois tipos de obrigações. São as chamadas obrigação de meio e obrigação de resultado. Na obrigação de meio, ele não garante o resultado, mas garante que todas as técnicas, tudo que está a seu alcance vai ser utilizado para se chegar ao fim. Mas não tem como garantir o fim. Por outro lado, se a obrigação é de resultado, o profissional liberal garante que você terá o resultado pretendido. Sendo obrigação de meio ou obrigação de resultado, se for prestado um serviço pelo profissional liberal, continua sendo responsabilidade subjetiva, tá? Então, bastante atenção, porque é o único caso de responsabilidade subjetiva na relação de consumo que foge à regra do CDC, ou seja, profissional liberal como fornecedor. Muito obrigada, até nosso próximo encontro.